Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Daniel Góes, eu sou nutricionista, especialista em alimentação vegetariana, ao estilo de vida vegano, e hoje o tema da aula, o tema do vídeo de hoje é: você é uma pessoa vegetariana ou vegana saudável? E eu vou responder o que é uma alimentação veg à base de plantas saudável. Eu também vou responder por que a população brasileira e mundial não está sendo saudável atualmente e o que ela deve fazer para ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar. Nós vamos também hoje no vídeo fazer um teste rápido de saúde para você saber aí na sua casa se você está saudável ou não está saudável. E para finalizar o vídeo, eu vou também explicar 3 pontos importantes para que você tenha organização no seu dia, para que você seja uma pessoa saudável onde quer que você esteja. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos começar o tema de hoje e eu vou responder a pergunta. Talvez você se pergunte aí na sua casa, o que é ser uma pessoa saudável? Porque assim, nós temos aqui na audiência pessoas de todas as idades. Temos mulheres, temos homens, a maioria das pessoas que assistem são veganos ou vegetarianos, vegetarianas, e isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas o que você precisa saber é que, no geral, a população mundial não está saudável nos últimos anos. E isso acontece por inúmeros motivos que eu vou responder na pergunta. Você é uma pessoa saudável? O que é uma pessoa saudável? Então, em primeiro lugar, eu vou presumir aqui que você ou é uma simpatizante com vegetarianismo, com veganismo, ou você pratica a alimentação vegetariana estrita, livre de produtos de origem animal, ou você é ovo-lacto vegetariano, ou só lacto vegetariano, ou mesmo você tem seguido o estilo de vida vegano. Então, para a maioria dessas pessoas, elas, no começo da transição, elas ficam muito perdidas. Por quê? Elas acham que apenas escolher alimentos livre de origens animais seria suficiente para ser saudável. E, infelizmente, não é bem assim que funciona. Então, uma pessoa veg saudável é uma pessoa que tem uma alimentação à base de plantas natural. Essa pessoa ela vai evitar a todo custo alimentos, produtos de origem, produtos que sejam ultraprocessados. Então pense o seguinte: existem diversos ultraprocessados à base de plantas. As pessoas em transição, que estão começando nesse mundo, elas simplesmente trocam a carne, o frango, o ovo, o peixe, por esses produtos industrializados. No começo, isso não faz tanta diferença, mas a longo prazo, depois de uma vida inteira, depois de anos de prática, essas pessoas, devido aos maus hábitos alimentares, então comer de forma excessiva ultraprocessados, são produtos que estão cheios de gordura saturada, aditivos, corantes, excesso de sódio. As pessoas que trocam os alimentos de origem animal por esses produtos, elas passam a não ter saúde a longo tempo. Mas aí você pode perguntar aí, mas como que eu vou saber isso? E para isso, nós vamos aqui fazer o teste rápido para você anotar quais pontos você apresenta para saber se você está saudável ou não está saudável. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: existem 2 pontos. Os exames bioquímicos, que são os exames laboratoriais, certo? E existe também os sinais e sintomas, que o profissional da saúde, ele faz no seu consultório, são os exames clínicos. Então, a partir de uma conversa, ele vai perceber se o paciente, ali no caso, o aluno dele, apresenta alguns sinais e sintomas, fazendo com que ele já possa apresentar alterações na sua saúde. E aí o que acontece? Esses sinais e sintomas, o corpo nos manda. Então pense o seguinte: quando nós não estamos tendo nenhuma alteração, nós não temos nenhum problema no dia a dia. E vai ficar claro isso agora, quando eu falar os sinais e sintomas. Então, por exemplo, o excesso de cansaço. Sabe aquela fadiga que não vai embora? Isso não é normal. Por exemplo, se você come algum alimento, você aí na sua casa, vegano, vegetariano, por exemplo, come as leguminosas.
e aí você apresenta inchaço abdominal, excesso de gases, isso também não é normal. Por quê? O nosso corpo ele é capaz de digerir e absorver todos os nutrientes. Se você está fazendo essa alimentação saudável e você está tendo problemas, como esses sinais que eu já falei, você também pode estar em desequilíbrio. Seu corpo pode não estar mais absorvendo de forma correta os nutrientes. E nós vamos saber disso no nosso teste daqui a pouco. E também existem outros sinais, por exemplo, alterações de humor, sabe? Tipo, você está bem, do nada, você fica super, hiper, mega irritado. Dificuldades cognitivas, de raciocínio, de memória, né, de concentração. Isso também são sinais e sintomas que o quê? O seu corpo está em desequilíbrio e você não está absorvendo de forma correta os nutrientes da sua refeição. Fica claro isso para vocês? Outro ponto, por exemplo, pessoas com dificuldade para emagrecer, perder peso, perder gordura corporal. Pense o seguinte, não é a pessoa que tem maus hábitos alimentares e não está tentando perder peso. É aquela pessoa que ela vai para academia ou ela faz atividade física livre, yoga, meditação, qualquer tipo de atividade, pilates, que traria um benefício para ela, como ganho de massa, e ela não consegue emagrecer, não consegue perder gordura, e ela também não consegue ganhar massa muscular. E isso é um sinal que o corpo está mandando, mostrando para você, olha, tem alguma coisa de errado. Então, a pessoa veg, saudável, ela não apresenta esses sinais. Ela tem uma vida normal, ela tem o dia dela no trabalho normal, ela tem disposição para ir trabalhar, voltar, cuidar da casa. Obviamente, nós podemos ficar cansados no final do dia. Por exemplo, eu funciono muito melhor de manhã. Então, assim, eu acordo às 5 da manhã, às vezes 4h30, eu faço as minhas atividades, a minha meditação, eu pratico atividade física quando é possível, já tenho minha agenda no consultório, os meus atendimentos super cedo, eu acordo bem-humorado, mas no final do dia eu chego em casa cansado. Por quê? Eu chego em casa ali 9h30, 10 da noite, às vezes 10h30. Então é normal esse cansaço com a sobrecarga do dia a dia. O que você não pode, por exemplo, é passar dias cansado aí na sua casa sem energia para fazer as suas atividades normais. Por exemplo, acordar e fazer uma caminhada. Você não consegue. Você tenta, obviamente, eventualmente você consegue, mas na maior parte do tempo esse cansaço domina o seu eu. E aí, por exemplo, se você espera o final de semana para apenas descansar, dormir, ficar em casa, esse cansaço já não é normal. Eu conto nas minhas aulas que eu passei por isso. Eu tinha uma alimentação onívora, com animais, infelizmente. Graças a Deus, hoje eu atendo pacientes que nunca comeram carne, mas eu não fui assim até 2019. E eu sentia extremo cansaço no meu dia a dia. E aí, quando eu passei a me alimentar, a alimentação à base de plantas, sem um equilíbrio de forma correta, porque eu não era especializado em alimentação à base de plantas nessa época, eu continuei ficando cansado e até mesmo eu piorei. Por quê? Nós aqui, vegetarianos veganos, nós pegamos e no primeiro momento nós substituímos os alimentos de origem animal por carboidratos, sem valores nutricionais. Nós também podemos, eventualmente, usar os ultraprocessados, que estão em alta aí no momento. E eu passei a ter dificuldade, cansaços extremos, até mesmo atrapalhando o meu trabalho. E antes de eu atender apenas pessoas no particular e dar os meus cursos online, eu trabalhava numa empresa. E eu virei até piada com os meus colegas, porque eu pegava alguns atestados, porque eu realmente tinha muitos problemas alérgicos, tinha muitos problemas respiratórios, eu ficava extremamente cansado, inflamações constantes, e aí foi que eu passei a estudar e me especializar na alimentação à base de plantas, na alimentação saudável à base de plantas, no equilíbrio da nossa microbiota intestinal, nos processos de desnutrição, então na má absorção de nutrientes, nos processos da inflamação corporal. E aí nós vamos fazer o teste aqui para a gente saber, será que aí na sua casa você já apresenta alguns sinais e não sabe? Porque assim, nós acostumamos com esses sinais, eles não começam da noite para o dia. E aí, o que acontece? Nós acostumamos com esses sinais e sintomas que o corpo nos manda antes de piorar os exames bioquímicos. Então lembra que eu falei que tem os exames bioquímicos e os exames clínicos? Os exames clínicos é essa percepção do dia a dia. Já quando nós temos uma alteração
nos marcadores dos exames de sangue, quer dizer que esse problema já está mais grave. Então nós não devemos esperar chegar lá. Nós podemos perceber, identificar esses sintomas e agir já diretamente para que o nosso corpo não sofra já com uma baixa, uma alteração nos exames bioquímicos, os exames de sangue, os exames laboratoriais, para que você mantenha a sua saúde por muito mais tempo. A maioria das pessoas me procura e esse é o relato principal. Nossa, eu quero ter saúde, eu quero ter disposição, eu quero ter qualidade de vida. Mas se você não sabe identificar aí os sinais e sintomas, às vezes você nem sabe quais são os sinais e sintomas. Aí você vai esperar essa deficiência, essa inflamação, esse desequilíbrio tomar conta do seu organismo e aí só quando você já estiver doente, literalmente, você vai buscar ajuda. Outro ponto importante é que nós, na verdade, no caso vocês agora, nós procuramos ajuda de pessoas não especializadas. E aí essas pessoas, e é isso que nós vemos aí na internet, são médicos, nutrólogos, até mesmo nutricionistas, não especializados na alimentação vegetariana estrita e no estilo de vida vegana, ou falar assim, você está sentindo isso, então você tem que voltar a comer carne. E aí é um grande problema. Recentemente eu atendi uma pessoa com 17 anos, ela nunca tinha comido carne. E a mãe dela estava quase obrigando ela a comer carne, porque todos os médicos que ela passava diziam que o problema era a não ingestão de produtos de origem animal. Nós fizemos um trabalho e hoje ela está bem. Então eu peço para você ir na sua casa, por mais que você se sinta inseguro nessa transição, para você que está começando, ou se você está apresentando esses sinais, como que eu já falei, como cansaço, não se preocupe, existe um caminho e é isso que eu estou aqui, e é para isso que eu estou aqui na internet, para trazer essa informação fidedigna, científica, para que você tenha saúde a longo prazo. Eu gostaria também de responder para vocês uma pergunta. Por que a população mundial, a população brasileira também, hoje não está saudável? Então, assim, só para você ter ideia, de cada 10 pessoas no Brasil, 7 apresentam sobrepeso. O sobrepeso não é uma questão de doença propriamente dito, mas se você não tratar esse sobrepeso, você pode desenvolver doenças a longo prazo. E assim, não tem problema algum você ter um pezinho a mais ali, desde que você seja saudável. Se os seus marcadores, seus exames estejam saudáveis, se os seus sinais e sintomas não existem no seu dia a dia. Hoje, na saúde, existe a gordofobia. Isso é um grande problema, porque não quer dizer que a pessoa mais magra é mais saudável do que a pessoa mais fortinha, mais fofinha. Inclusive, isso não é uma verdade, mesmo porque muitas pessoas que você vê aí na internet, na academia, super malhadas e saradas, elas estão usando diversos medicamentos, suplementos em excesso, esteroides anabolizantes para ficar daquela forma. Então, uma pessoa com leve sobrepeso, ela não quer dizer que ela é menos saudável do que aquele magrinho marombado. Entende isso? Então, é um grande problema de percepção da sociedade. Então, assim, por que acontece isso? A população está buscando tratamentos não especializados e esses tratamentos, no geral, eles incluem o excesso de suplementos, o excesso de medicamentos. Esses medicamentos, eles são químicos. As cápsulas dos suplementos e dos medicamentos, por exemplo, ela possui corantes que elas atrapalham a absorção do próprio medicamento. Então, assim, por que a população não está saudável? Porque o padrão atual de tratamento da população não é saudável. Tanto que a indústria de medicamentos, ela é conhecida para os acadêmicos como a indústria da doença. E aí o que você está buscando? Está buscando saúde, está buscando qualidade de vida a longo prazo, ou você está buscando resolver um problema pontual com um medicamento ou um suplemento, não tratar a causa desse problema, trata apenas os sintomas e os efeitos colaterais desses medicamentos são péssimos e o pior de tudo, esse problema volta em pouco tempo. Então, por que a população não está saudável? Porque a indústria, o lobby da indústria farmacêutica e de medicamentos, e de suplementos, de medicamentos, de excesso de alimentos ultraprocessados, ele é enorme.
Tanto que você abre o Instagram e rola para baixo lá nos rios, por exemplo, você vai ver a cada 3, 4 passadas uma propaganda de um suplemento, de um medicamento, ou até mesmo um médico, um profissional fazendo propaganda de ultraprocessado. Por quê? É o que dá dinheiro para essa galera. Então, assim, por que as pessoas não estão saudáveis? Porque está tudo errado. E aí eu venho aqui e falo isso para vocês, isso não é atrativo. Por quê? Para melhorar a saúde precisa de trabalho, precisa se engajar na mudança dos hábitos, precisa praticar atividade física, precisa buscar fazer uma alimentação saudável a maior parte do tempo. Não é que você não vai mais comer um alimento ou outro gostoso no final de semana, eventualmente numa festa, mas no dia a dia isso não pode acontecer. E quando você tiver um problema pequeno, você não pode já tratar diretamente com remédio. Porque o poder da natureza, o poder dos alimentos, eles são eficientes e capazes de tratar todos os principais sinais e sintomas. Nós temos que deixar o uso de medicamentos para quando o problema for sério, eventualmente o caso de vida ou morte, ou de uma doença que não tem tratamento natural. Eu não sou contra o uso de medicamentos, mas a forma com que ele é passado, isso é errado. Por exemplo, eu moro em São Paulo, numa rua movimentada. Só em uma rua existem 5 farmácias. E eu estou contando em uma rua de 1 quilômetro, sendo que na rua de trás e na frente e na rua de trás deve ter mais 2 ou 3 farmácias. Então, assim, por que tem tantas farmácias? É a famosa lei da economia, oferta e demanda. As pessoas preferem um remedinho do que se dedicar à atividade física, à alimentação saudável. Então, eu gostaria que você olhasse para isso com carinho, com atenção. Eu vou trazer mais informações sobre esses tópicos e acordasse, literalmente, porque o poder da natureza, olha aqui que bonito, aqui o lugar que eu estou. O poder da natureza é muito maior do que o poder de medicamento. E você está sendo influenciada, você está sendo influenciado para acreditar que isso vai te trazer saúde. E te garanto que não vai. Não trouxe para mim, não trouxe para os meus pacientes. E a longo prazo você vai perceber que também não vai trazer para você. Então agora eu gostaria de iniciar o nosso teste rápido de saúde. Você pode pegar aí um caderninho para fazer as anotações e você vai saber se você precisa ficar alerta ou não, se está tudo bem, porque não são todos que estão já com sinais e sintomas, mas muitos de nós temos e nem sabemos. Tá? Mas antes eu quero contar uma história de uma paciente para vocês, só para vocês entenderem. Uma paciente, aproximadamente ali 55 anos, um estudo de caso. Essa paciente, ela era praticante de yoga, meditação, não se alimentava de animais há 17 anos, a pessoa não comia mais nenhum produto de origem animal e ela apresentava uma perda de massa magra muito grande, perda de tônus muscular. Ela já apresentava, por exemplo, as unhas descamando, a pele ressecada, e ela fazia o tratamento com a medicina ayurvédica, a medicina indiana. E mesmo assim ela não tinha resultados. E obviamente eu não sou contra a medicina ayurvédica, inclusive eu acredito muito nela. Mas alguns profissionais que não estudaram na fonte, lá na Índia, eles trazem alguns pontos da medicina ayurvédica, mas não conseguem atender ali o paciente de forma completa. E aí essa pessoa me procurou e me relatou tudo isso e nós iniciamos um planejamento para ela. Essa pessoa, ela era professora de yoga. Então, assim, ela era uma pessoa que fazia muita atividade física. E ela, mesmo assim, se alimentando saudável, ela apresentava vários sinais e sintomas desse desequilíbrio que o corpo passa ao longo dos anos. Com 3 meses de trabalho, essa pessoa teve uma melhora significativa. Ela melhorou o tônus muscular, que era um relato dela. Ela ganhou massa muscular. E pensa, ela já comia saudável. O que aconteceu? E aí eu vou dizer para vocês, quando o nosso corpo está nesse estado, de sinais e sintomas já aumentando, se elevando com a idade, a partir dos 30, 35 anos, isso começa a acontecer, nós temos que fazer uma desintoxicação no nosso organismo. Então nós vamos primeiro passar por um ciclo de desintoxicação, com alimentação apenas à base de plantas, eventualmente um ou outro complemento a partir da necessidade individual da pessoa. Depois disso, nós precisamos passar pela regeneração,
Então, assim, você desintoxicou, você vai regenerar o seu organismo, você vai trazer alimentos para a sua microbiota positiva, para que você produza neurotransmissores da alegria, da felicidade, você passe a ter mais motivação no seu dia a dia. E aí, depois disso, nós vamos construir. E essa construção se dá a partir do seu objetivo. Imagine o seguinte: se você precisa tratar uma doença, a construção vai tratar essa doença, até que você fique livre dela, dos sinais e sintomas, para que no quarto ponto você faça a manutenção desse estado. Se, por exemplo, você queira perder peso, perder gordura corporal, na construção você vai tratar desse problema, vai melhorar a sua qualidade de vida, os seus sinais, sintomas, e na manutenção você vai manter isso, podendo se alimentar com qualquer alimento, não tendo nenhuma restrição. Olha que legal, então é possível, independente da idade. Eu falei de uma paciente de 17 anos, eu falei dessa pessoa de 55 anos. Eu já atendi uma paciente especificamente, com 99 anos, e ela teve resultados. Porque existe um método replicável, onde você purifica o seu organismo para que você volte a ter saúde. E para isso nós precisamos começar com o nosso teste rápido. Então vamos lá. Primeiro ponto para você anotar aí no seu caderno. Você está tendo nos últimos 3 meses, ou teve nos últimos 3 meses, dor de cabeça? Se você teve dor de cabeça, você marque um sim no 1, e aí você vai deixar isso parado. Existem vários níveis de dor de cabeça. Por exemplo, apenas uma dor de cabeça, que você fica cansada no final do dia, a cabeça dói. Existe dor de cabeça dependendo do alimento que você ingere. Existe a enxaqueca, que são dores de cabeça mais intensas. Se você teve isso nos últimos 3 meses, marque um sim aí do lado do ponto 1. O segundo ponto é o déficit de atenção. Então, algumas deficiências nutricionais, o processo de inflamação causa deficiências nutricionais, e você sentir esse déficit de atenção, déficit cognitivo, pode estar ligado a algumas deficiências específicas. Você teve nos últimos 3 meses déficit de atenção, dificuldade em prestar atenção? Se você teve, anote sim, se não, anote não aí do lado. Tá certo? O terceiro ponto é a congestão nasal ou o escorrimento do nariz. Então, o nariz entupido ou o escorrimento desse nariz, sabe aquele que você fica sempre puxando para dentro? Isso aí tem muito a ver com sinais alérgicos e inflamatórios. Se você teve, anote sim ou não aí do lado do ponto 3, tá certo? Quarto ponto, dor de garganta, sabe aquela garganta pegando, aquela garganta ressecada? Se você teve dor de garganta ou garganta ressecada, pigarro na garganta, anote sim ou não aí do lado, e lembrando que são nos últimos 3 meses, que eu peço para você lembrar. Se você não lembra, anote o não. Vamos tentar ser o mais sincero e honesto possível. Se você sabe, relembra aí nos últimos 3 meses, anote o sim do lado. O quinto ponto são os batimentos cardíacos mais acelerados, ou algum tipo de arritmia. Você sentiu isso nos últimos 3 meses? Se você sente isso, anote o sim. Se não, anote o não aí do lado do quinto ponto. O sexto ponto é a falta de fôlego ou dificuldade para respirar. A minha memória é boa, mas não é tão boa. Estou lendo aqui do lado, tá bom? É normal, a gente precisa de um guia para seguir. Imagina, se começasse apenas a falar aqui, não daria certo, né? Então, sexto ponto, falta de fôlego ou dificuldade para respirar. Essa dificuldade para respirar, ela pode ser no dia a dia mesmo, sem você ter feito nenhuma atividade, ou a partir do momento que você sobe uma escada, ou faz uma caminhada ali numa ladeira, por exemplo, e você tem essa dificuldade, essa falta de fôlego para respirar. Se sim, anote aí do lado do sexto tópico, se não, anote o não aí do lado também. O sétimo tópico também tem muito a ver com algumas deficiências nutricionais, então é a pele ressecada ou a pele descamando. É muito comum nas mãos, por exemplo, atrás da orelha, em cima, por exemplo, das sobrancelhas. Se você teve isso, anote o sim, se não, anote o não aí do lado do tópico 7. Vamos para o 8, isso é muito comum. Dificuldade de perder peso, como eu disse, tentando perder, fazendo atividade, fazendo uma alimentação saudável, ou ganhar massa muscular. Se você faz academia ali, faz uma alimentação proteica e não consegue evoluir, anote aí o sim. Você sentiu isso nos últimos 3 meses ou não nos últimos 3 meses.
Anote, nós vamos ver aqui a relação no final dessas perguntas. O nono tópico é a má digestão ou estufamento abdominal. Então, sabe, alguns alimentos específicos causam mais estufamento abdominal ou até mesmo uma dificuldade de digestão, sabe? Parece que você está sempre estufado, cheio. Se você sentir isso, não é normal. Você pode estar, o corpo pode estar mandando alguns sinais ali para você pensar, olha, calma aí, eu preciso prestar atenção nisso. Se você sentir uma digestão ou estufamento abdominal, anote o sim aí do lado do 9 ou não do lado do 9, lembrando que são sempre nos últimos 3 meses. E o 10 e o último tópico é a alteração do humor e a irritabilidade. Então, por exemplo, tá tudo bem, alguém te falou qualquer coisa e você fica muito irritada. Altere o seu humor rapidamente e passa algum tempo e você volta a estar normal de novo. Isso também são sinais e sintomas das deficiências nutricionais, porque alteram diretamente a nossa liberação de neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, que traz felicidade para a gente. Então, assim, uma coisa para você, se você anotou sim para uma dessas respostas, lembra das 10 que eu falei? Você pode ter anotado aí do lado. Se você não anotou, dá pausa e volte. Você vai voltar mais ou menos uns 5 minutos. E aí você vai fazer de novo. Aí depois você volta para esse ponto que nós estamos. Se você anotou para um só desses tópicos, você deve ficar alerta. Porque você ainda não tem nada preocupante, mas você pode estar desenvolvendo problemas em relação à sua saúde. Se você anotou 0, por exemplo, você não teve nenhum sintomas e sinais, ótimo, sua saúde está em dia. Continue fazendo o que você está fazendo, porque está dando certo. Agora, se você anotou mais de se você anotou de 2 para mais tópicos desse questionário, você tem que ficar alerta, porque você já está tendo uma sensibilidade alimentar e você não está mais digerindo de forma adequada os nutrientes, porque você já apresenta alguns sinais e sintomas, e isso ao longo do tempo pode, se você não tem ainda, te trazer doenças a longo prazo. Então fique atenta, você pode fazer esse questionário todo mês e rever os últimos 3 meses para ver como você está. Você já tinha ouvido falar desse questionário de saúde? Eu espero que sim, se você já ouviu, ou não, que você passe a aplicar isso no seu dia a dia. E agora, eu gostaria de falar 3 pontos, 3 tópicos que vão fazer você melhorar já, se você já fez alguma anotação aí do lado. Provavelmente quem não anotou já deve fazer isso no seu dia a dia. Se você anotou 1, você deve ficar alerta. Se você anotou 2, você tem que ter muita atenção, porque você pode estar trazendo problema para a sua vida sem menos perceber que isso está acontecendo. Então, o primeiro ponto é planejar, organizar a sua alimentação para que você possa fazer a purificação do seu organismo. E a coisa mais importante é evite alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Eu sei que é difícil, mas assim, você pode pegar, por exemplo, 15 dias, falar, vou fazer um detox de alimentos ultraprocessados. Eu sei que você vai conseguir e em 15 dias você vai sentir muito mais disposição, muito mais alegria na sua vida. E os sinais e sintomas que você por acaso tenha notado também vai pelo menos aliviar, se não diminuir por completo. Outro ponto em relação à alimentação, muito, muito, muito importante, é não misturar muitos ingredientes nas suas refeições. Nós vemos aí na internet várias refeições ali misturadas, saladas, vegetais, proteínas das leguminosas, de sementes, castanhas, oleaginosas. Se você apresenta sinais, alguns sinais de 1 ou mais, você tem que estar atenta, porque o seu corpo não está digerindo de forma adequada. Então, quanto mais nutrientes, quanto mais variedades, pior é hoje para o seu organismo. Não quer dizer que isso não é saudável. A pessoa, por exemplo, que não anotou nenhuma, ela pode se alimentar. Quanto mais variado, melhor. Quanto mais colorido o prato dela, melhor. Porque ela vai trazer mais micronutrientes e macronutrientes para o seu dia, para a sua alimentação. Agora, se você já apresenta 1 ou mais marcador ali em relação aos sinais e sintomas, você deve evitar. Por exemplo, uma combinação muito boa é pegar um carboidrato, por exemplo,
Vamos falar aqui do arroz, que é muito tradicional, uma leguminosa, o feijão. Você deve deixar de molho esse feijão por pelo menos 12 horas, trocando a água a cada 2, 3 horas, se possível. E você vai comer o seu tão famoso arroz-feijão, o tradicional prato do brasileiro, e você vai incluir um legumes cozido. Então esse legumes cozido, quando os legumes são cozidos, os vegetais todos, inclusive as frutas, a absorção, a digestão desses alimentos é melhorada. Então você faça isso, seu arroz-feijão com mais um vegetal cozido de preferência. Eu tenho certeza que ao longo do tempo você vai sentir uma melhor digestão, você vai sentir uma melhor digestibilidade na sua refeição, na sua digestão, para que você tenha maior estado de saúde e diminua ainda mais esses sinais e sintomas. Eu dei aqui um exemplo, mas eu poderia dar diversos outros e o vídeo já está ficando um pouco longo. Se você tiver dúvidas, me mande uma pergunta aqui no YouTube ou no meu Instagram, que é o Veg Daniel Nutri. Me adiciona lá e eu posso te responder ali por direct, ou eu ou alguém da minha equipe. Tá? Então, assim, você vai planejar, organizar para purificar o seu organismo, fazendo com que você passe a alimentar, a absorver mais nutrientes com a sua alimentação. O segundo tópico é melhorar os hábitos. Então, assim, eu falei da alimentação. Isso é, sim, uma melhora do hábito. Mas se você não pratica atividade física de forma regular, você vai fazer com que o seu corpo piore a partir dos 30 anos, 1% ao ano. Nossa, imagina piorar 1% ao ano. Quando chegar a 50, nós já vamos ter alguns problemas. 60, 70, nós vamos depender de outras pessoas. Então, inclua 3 vezes na semana, 30 minutos de atividade física. Ou se você já ouviu falar da atividade física inteligente, 15 minutos por dia, todos os dias, de forma prática, ágil, até mesmo na sua casa ou num parque. É necessário mudar os hábitos. Então, ao invés de terminar ali o trabalho e, sei lá, ir comer um doce na casa de alguém, ou chegar em casa lá com um chocolate veg, saia do trabalho e faça uma caminhada. Isso vai ajudar demais a que você melhore o hábito, não só com a alimentação, mas também com a sua saúde, com o seu condicionamento físico. E o último ponto é, se você organizou, planejou, melhorou os hábitos, você vai sair o quê? Existem 2 tópicos, ó. Imagina 2 bolas. Círculo vicioso, que é tudo que é de ruim. Você não faz atividade física, não presta atenção na alimentação, na mastigação, não medita. Esse é o círculo vicioso, ele é ruim, ele não vai te ajudar. E existe o virtuoso, no qual você é feliz, é alegre, faz exercício, mantém bons laços de amizade, tem uma alimentação saudável. Então tente sair aqui do círculo vicioso e entre no círculo virtuoso. Com isso você vai ter muito mais disposição, muito mais alegria, você vai se libertar dos sinais e sintomas que porventura você tenha anotado aqui no nosso questionário. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo. Eu gostaria que, se você gostou, não é para compartilhar se você não gostou. Só se você gostou, compartilha com alguém que pode se beneficiar desses tópicos que eu trouxe aqui, tá bom? Deixa o like aí, curte, deixa um comentário para eu saber o que você achou, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então eu agradeço muito a oportunidade que vocês me dão de falar sobre a alimentação vegetariana e o estilo de vida vegano, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!